eu vi em algumas entrevistas, eu escutei o pessoal falando: "Pô, o Arantes não é do Nogui", e tudo mais, como se fosse uma coisa mais tranquila, assim, mas eu sabia que, tipo, eu sabia que eu estava assim: "Pô, eles não me conhecem, então". Você acha que foi subestimado pelos outros atletas? Acredito que sim, eu acho que sim. Porque, tipo, Fala rapaziada, começando mais uma entrevista exclusiva aqui pro nosso canal no YouTube. Dessa vez com a fera braba, o homem do momento, campeão da seletiva do BJJ Stars até 70 quilos, Nogui, Júlio Arantes. Irmão, muito obrigado aí pela sua presença, cara. A gente estava conversando ali, trocando umas mensagens para poder marcar aqui. Você me falou que teve que reagendar algumas aulas para poder encaixar aqui. Então, fico muito feliz que você tenha conseguido um espaço aí na sua agenda, cara, para poder conversar um pouquinho com a gente. Então, muito obrigado. Quero começar te agradecendo aí pelo seu tempo, irmão. Valeu mesmo. boa tarde, galera. Eu que agradeço, cara, agradeço pelo convite aí. Meia correria aqui, aula pra lá, agenda lotada, como você falou, mas para mim é um prazer tirar esse tempo aí para estar falando com você, estar falando com a galera aí. Então, tô muito feliz aí, muito obrigado pelo convite. Maneiro, cara. Eu queria começar falando com exatamente isso, né? Você foi campeão do BJJ Star na seletiva até 70 quilos, né? E o teu nome tá no hype, né, cara? Teu nome tá lá em cima, né? Fez o trabalho bem feito. Eu imagino que muitas mídias estejam em cima de você, muito conteúdo saindo. Como é que você tá lidando com o teu nome tão no hype, com tantas pessoas falando de você? Como é que é isso, cara? Cara, confesso que é uma coisa nova, né? Fico até um pouco perdido, eu não tô acostumado com isso, né? Mas tem sido bem legal, cara. Eu abro o Instagram ali, tem um post de cá, uma matéria de lá, geral olhando os stories, geral interagindo ali, geral comentando. Eu fiz alguns vídeos, né, falando sobre os bastidores. Primeiro eu fiz um vídeo falando do resultado e tudo mais. E ontem eu soltei um falando, fazendo um full análise das lutas. E tipo, é muito legal, velho. Muito gratificante ver a galera comentando, a galera parabenizando, a galera acompanhando o trabalho que não é de hoje, né? Então, depois de anos e anos, ver que valeu a pena, que tá sendo recompensado e depois de muito tempo a galera tá conseguindo entre aspas, me notar assim é muito gratificante ver que uma hora o trabalho é recompensado, né? Então tem sido muito legal, cara, tem sido muito legal mesmo. Pô, perfeito, cara, muito legal. Eu imagino que seja realmente um universo novo, né? Essa questão das mídias sociais também dentro do jiu-jitsu também não é algo assim tão velho também, não é como se tivessem 20 anos que a mídia dentro do jiu-jitsu é algo tão grande assim. Então a gente entende que os atletas, no geral, ainda não estão tão familiarizados ainda com esse tipo de situação. Mas você tem feito algum trabalho, cara? Eu achei muito legal os dois vídeos que você postou, cara, tanto você agradecendo por evento e também a sua análise. Você tem feito alguma assessoria? Tem algum trabalho de mídia que você está realizando? Como é que você vê essa sua questão das mídias a partir de agora que você está com o seu nome lá em cima? Não, não, eu mesmo que tô fazendo, tipo, é, eu sempre fui muito tímido pra falar, assim, sabe? Pegar o celular assim, gravar um stories ou algum vídeo falando. Então, eu sempre postei mais foto, assim, com legendas e tudo mais, divulgando algo. Só que fluiu naturalmente, assim, após esse evento, né? Eu achei, tipo, eu tenho um amigo aqui que tem aquele estúdio. E aí eu comentei com ele, pô, eu queria fazer um vídeo falando, porque eu acredito que quando a gente coloca a cara assim pra falar, eu acho que é um pouco mais verdadeiro, né? Que não, quando você escreve, por mais que o pessoal tá lendo ali e tudo mais, é bacana, mas quando você tá falando, o pessoal consegue enxergar, vamos dizer, um sentimento ali, uma verdade, no meu ponto de vista, um pouco mais, né? Então eu achei muito interessante
colocar a cara ali, perder um pouco a vergonha. E foi mó legal porque fluiu, porque tava. Eu coloquei, ele soltou a câmera lá pra gravar e eu fiquei sozinho fazendo, então, tipo, foi menos vergonhoso e foi legal. Aí eu já bolei, tipo, eu ia fazer só um, aí eu bolei a ideia e falei, pô, vou fazer um comentando sobre as outras também, eu acho que vai ficar legal e tal. E aí fluiu e fez, e acabei fazendo outro também que eu soltei ontem, foi legal. Pô, maneiro, cara, muito maneiro. Isso é muito importante porque isso não vai ser o primeiro evento de lutas casadas que você participa em 2025, né? 2025 tem sido, aliás, um ano excepcional para você, né? Estreou no BJJ Clubs Exato. também, venceu o Arthur Oliveira lá por finalização, vai disputar o BJJ Stars 2000, 17, BJJ Stars 17 também, em busca de Uhum. R$ 1 milhão. R$ 1 milhão é o CGI, 100 Oh. mil reais. Pô, imagina, Oh. um dia, Um dia, amém. R$ 100 mil ali no GP, no Gui. Cara, o que que você tá achando do seu ano, cara? O que que você faz uma análise? Tem sido um ano realmente muito bom para você, né? Ah, tem sido um ano incrível, que nem eu citei agora há pouco, não é de hoje que a gente tá trabalhando aí, faz muitos e muitos anos, mas esse ano foi a virada de chave, eu acredito que foi no Pan-Americano da IBJJF. Foi um evento incrível, foi a primeira vez que eu subi no pódio de Grand Slam de preta, né? Já tinha um tempinho de preta, só que eu fiquei quando eu peguei a preta eu tava mais off. Foi a época que eu tava morando no Catar, tava dando bastante aula, então não tava competindo tanto. E aí teve esse processo todo aí para voltar ativa nas competições. Tive algumas lesões que acabou fazendo com que eu ficasse parado um tempo também. E foi, eu acho que 2023 que eu comecei a bater ali na trave, aí chegava nas quartas, saía, quarta, saía. Mas esse ano eu acho que foi no PAN foi a virada de chave, eu consegui subir, e daí no europeu eu já tinha chegado bem, mas fiquei nas quartas também. E aí no PAN que eu consegui subir, eu acho que foi uma virada ali de chave, sabe? Aí o ano daí pra frente, esse ano eu já tinha colocado novas metas, novos objetivos, até o Nogi mesmo era me aventurar um pouquinho mais, então eu fiz no final do ano passado, eu fiquei um mês na Inglaterra treinando para aperfeiçoar o Nogi. E aí eu cheguei no comecinho do ano, eu fiz até o Mundial da CBJJE no guia, eu fui campeão. Depois, aí comecei o ano bem assim, performando bem no europeu. Depois, infelizmente, eu fiquei nas quartas, né? Depois eu já fui pro Mundial da E, aí eu fui campeão. Logo em seguida eu fui pro ADCC em Buenos Aires, foi a minha primeira vez lutando nessa regra. O BJ Stars foi a segunda competição lutando nessa regra. E aí eu fiquei em terceiro lá no ADCC de Buenos Aires. Depois aí eu lutei o PAN, que foi muito bacana mesmo do PAN pra frente, tipo, a mentalidade, tudo mudou, cara. Eu já comecei a enxergar da maneira que eu me enxergava antes de pegar a faixa preta, antes das lesões, e eu acho que eu consegui a gente passa por aquelas dúvidas, né? Deixar de acreditar um pouco na gente por causa dos momentos difíceis, mas foi aonde eu virei a chave e falei, pô, eu sou capaz ainda, isso é pra mim e tudo mais. E aí a gente virou a chave, e graças a Deus foi um restante de ano incrível. Agora, com essa oportunidade também, foi mó legal. Eu lutei o BJJ Clubs, uma... eu voltei pro peso pena, na verdade, né? Eu tava lutando de leve, e aí eu fiz eu lutava médio e leve ali. E aí eu tive a oportunidade de lutar o BJJ Clubs até 70. Aí eu desci, eu já ia descer pro BJJ Clubs, aí eu desci uma semana antes, que eu lutei um Pro em Curitiba de 70 já para acostumar um pouco com o peso. Logo na outra semana eu lutei BJJ Clubs e agora nesse mesmo peso eu lutei a seletiva, que foi sem kimono, mas foi muito legal. Tem sido muito legal. Pô, caramba, cara, que jornada, hein, cara? Realmente muito legal. Eu lembro de você no europeu, no europeu eu tava lá, né? Então eu lembro de você no europeu, eu lembro de você nas quartas. No PAN eu não estava no PAN, né? Não tinha tirado o meu visto ainda para poder ir no PAN. Vou no PAN no Gui, talvez. Mas me fala, antes da gente voltar para o BJJ Stars, me fala o que que teve de diferente no PAN, cara? Foi uma luta? Foi um momento? Foi algo que mexeu com você? Foi uma junção? O que que teve de diferente no PAN
que fez tu fazer essa virada de chave, cara? Cara, por incrível que pareça, no PAN eu tava muito leve, cara, muito leve pra lutar, tipo, tava muito tranquilo assim comigo mesmo, sabe? A gente tem aquele negócio, tem competição que a gente já sabe que a gente vai bem, e tem competição que a gente já sabe, pô, essa aí vai ser coração, nesse ginásio, tem a galera que fala às vezes de ginásio, tem a galera que às vezes fala que é a competição, então, tipo assim, e por incrível que pareça, eu tinha isso com o PAN, cara, nas faixas coloridas. Eu ganhei todos os Grand Slam, menos o PAN nas coloridas. E, cara, eu lutei Cara, 3 vezes o PAN. Eu nunca tinha subido no pódio, cara. Era absurdo. Tipo assim, eu já ia com essa cabeça, pô, é PAN. E eu, caraca, velho. E aí, às vezes, eu com o meu professor, a gente até falava assim, a gente precisa escolher uma competição pra gente, a competição que a gente vai lutar e tal. E nem sempre a gente conseguia ir em todos os Grand Slam, né? E aí, qual que a gente deixava de fora era o PAN. Então, tipo, eu não tinha vontade de lutar o PAN, porque eu sabia que ali, cara, era complicado. Só que entendi. aí apareceu essa oportunidade no PAN, pela primeira vez de faixa preta. A última que eu lutei foi de roxa, aham, de marrom, de marrom. Uhum. E não subi no pódio também. E aí eu fui pra esse evento, tipo, com a cabeça assim, cara, eu trabalhei. Eu sei que é um evento que pra mim é complicado, mas eu vou soltar o jogo, cara. Eu vou lutar, eu vou fazer o que eu faço no treino, eu vou ser eu e vou. Então eu fui muito leve, sabe? Foi uma viagem bem incrível também, que me deixou mais tranquilo para esse ambiente. Tava no peso tranquilo, porque tava até um pouquinho abaixo, então, tipo, tava tudo fluindo muito leve, assim, muito bacana. E aí chegou lá, tipo, eu vi a categoria, normalmente. Quando eu já olho a categoria, eu dou uma estudada ali, então essa não foi diferente, tinha muitos atletas duros, e aí até minha segunda luta foi com o Cascão, então, tipo, um atleta duríssimo aí. Só que eu tava muito leve, tava muito tranquilo pra lutar, sabe, cara? Muito de boa e fluiu tranquilo. Eu fiz a primeira e cada luta, eu tava vendo cada luta como uma final. Então, tipo, falei, ah, cara, eu vou fazer o que eu sei, soltar o jogo sem pressão e tudo mais. E fluiu, fui passando de luta em luta, lutei com atletas duríssimos e consegui subir no pódio. Foi tipo, fiquei muito feliz, cara. Essa competição foi muito irada. Caraca, irado, irado. Eu sempre converso, já entrevistei muito atleta, né? Ele sempre tem alguma coisa, uma competição, que é uma barreira, né, cara? Todo atleta tem esse Exato. momento, né? Eu tô ligado, tô ligado. Agora a gente entrando aqui diretamente no Media Day Stars, que é o tema principal dessa entrevista, cara. A primeira Aham. coisa que eu queria perguntar, tu ficou surpreso quando o teu nome apareceu? Porque, usando as tuas próprias palavras com o FEPA, você falou que não era o cara do Nogui, né? Agora você é o cara do Nogui, né? Mas ficou surpreso quando você viu lá tanta gente botando o seu nome porque vocês foram selecionados através daquele post, né, que o BJJ Uhum. Stars fez. Ficou surpreso quando o teu nome apareceu e tu foi selecionado lá, cara? Tipo assim, eu não fiquei surpreso quando eu fui selecionado, porque aqui a gente sempre trabalha, é, e o nosso foco sempre é estar pronto. Tipo, porque, cara, que nem eu falei, é uma regra que é minha segunda vez, eu tenho 15 anos de jiu-jitsu, e é um absurdo, tipo, é a segunda vez que eu luto nessa regra, então a gente trabalha para isso, de estar pronto ao ponto de tipo ser uma regra diferente amanhã e eu estar pronto para sair na porrada. Então, seja de kimono, sem kimono, na regra que for, a gente está sempre pronto para enfrentar qualquer desafio, sabe? Então, esse não foi diferente. Quando eles lançaram um post, eu não tinha nem, o meu professor nem tinha visto nem nada. Eu já comentei, tipo, eu comentei um dedinho assim com eu. Só que eu comentei, tipo, que se aparecesse eu estaria pronto, mas eu não imaginei que eu ia entrar. Mas, tipo assim, é uma oportunidade. Pô, quem não quer estar dentro Sim. do BJJ Stars? Era um sonho. Então, tipo assim, cara, o Fê poderia falar assim: essa seletiva é de 60 que eu ia colocar meu dedo lá e se ele falasse, você foi convocado, eu baixaria meu peso, cara. Então, tipo, era um sonho estar dentro do evento. E eu sei que eu tenho jiu-jitsu suficiente para trocar com qualquer um. Então, eu estando pronto, pode ser qualquer regra, pode ser de kimono, sem kimono.
de qualquer jeito que eu vou trabalhar, por mais que essa foi pouco tempo, mas eu vou me adaptar à regra ali, que seja um dia, eu vou dar uma lida ali na regra rapidão, vou assistir um vídeo e tudo mais, bolar uma estratégia rapidinho ali e cair pra porrada, porque que nem eu falei. Eu falei um pouquinho antes, falei, cara, eu espero que eles não errem, porque se errar, se me der uma brecha, eu vou estar disposto a acabar com a luta, porque eu jogo pra finalizar, entendeu? E foi o que aconteceu. Por mais que eu tive pouco tempo para bolar uma estratégia ali, regra nova e tudo mais, eu tinha isso no pente ali, eu tenho a finalização no pente, então é um segundo que alguém der uma brecha, eu vou estar pronto para finalizar, sabe? Então acho que eu fiquei surpreso em ser chamado, mas eu também estava pronto para isso, sabe? Perfeito, perfeito. E quando você viu os outros nomes da chave, né, os outros 7 da chave, você acabou de me falar algumas vezes que costuma estudar os seus atletas antes. Você estudou um a um, viu os pontos fortes e fracos, olhou para algum e falou: caramba, se eu pegar esse de primeira talvez seja ruim, talvez seja melhor pegar esse na final. Teve esse tipo de pensamento? Tu montou esse tipo de plano? A primeira coisa que, quando eu vi os nomes, eu vi, pô, geral é do Nogi, né? Eu acho que luta mesmo do kimono ali, eu acho que eu, Kleber, o Isaac também, o Thiago, mas a maioria ali, pelo menos a metade, é mais da área do Nogi, né? Principalmente o lado de lá da chave, que era o Braguinha, o Comuna. É mais o pessoal do Nogi, sabe? Então, e eu até eu vi em algumas entrevistas, eu escutei o pessoal falando, pô, o Arantes não é do Nogi e tudo mais, como se fosse uma coisa mais tranquila assim. Mas eu sabia que, tipo, eu sabia que eu tava assim, pô, eles não me conhecem, então, porque, como eu Você falei, por acha mais que que realmente. foi, você acha que foi subestimado pelos outros atletas? Acredito que sim. Eu acho que sim. Porque, tipo, que nem eu falei, a galera me conhece do kimono. Realmente a minha praia é o kimono. Eu sou mais ativo no kimono. Porém, a galera, é o que eu falei, eu tô pronto pra tudo. Por mais que eu sou acostumado a não lutar sem o kimono, eu sei lutar sem kimono também. E a galera tava meio que dando nada, entendeu? Tipo assim, pô, ele é bom de kimono, mas sem kimono e tal. E aí eu falei, tá, deixa ele. Ninguém nunca viu eu performando no sem kimono, então, né? Lá eles vão ver. E aí eu falei, que nem eu falei, tá, um recado que eu posso dar pra eles é pra ninguém dar nenhuma brecha, porque se alguém dar uma brecha, eu vou estar pronto pra acabar com a luta. E foi realmente o que aconteceu. Então, tipo, quando saiu os nomes, eu vi que a maioria já tá acostumado, já é bem mais ativo que eu realmente no sem kimono. É, Mas também eu falei assim, ninguém é bicho de sete cabeças ali não. Por mais que a área deles, eu também sei kimono, sei sem kimono. E aí eu já li a regra rapidão ali, bolei uma estratégia, até consegui colocar em prática nas duas lutas a minha estratégia que eu tinha bolado para essa competição. Tipo, muita coisa dá para melhorar, né? Claro, porque que nem eu falei, é uma regra diferente. Agora eu tô com mais tempo para trabalhar mais estratégia e errar menos. Então eu já tô trabalhando bastante em cima dessa regra. Mas eu estudei do tempo que eu tive ali, eu consegui estudar um pouquinho de cada um. A maioria, o pessoal, tudo troca bastante, né? Troca em pé e tudo mais. Tem um judô bom, wrestling bom. E acabou que é até melhor pra mim isso, porque aí o jogo casa, né? E foi isso. Deixa eu te perguntar, falando sobre estratégia ainda, todas as lutas você puxou para a guarda, né? E nas últimas duas, na semifinal e na final, você conseguiu ali o triângulo. Mas na sua luta Uhum. contra o Thiago, você não conseguiu finalizar. O que teve de diferente naquela luta, cara? Tu acha que não conseguiu? O Thiago estava mais fechado? O que tu acha que aconteceu naquela primeira luta ali? Te frustrou um pouco não conseguir finalizar ele ali? Como é que foi essa tua primeira luta ali? Cara, primeiro, mérito total do Thiago, né? Que foi uma luta bem dura. Mas ali teve vários fatores. Primeiro, eu senti um pouquinho o peso, porque esse a gente pesou e foi lutar, né? Então Hum, acabou que a gente teve.
um pouco tempo aí, eu fiz o máximo para tirar o peso o mais rápido possível, bati até um pouquinho abaixo, porém eu senti um pouquinho de aquele climinha de primeira luta. Por mais que eu aqueci bastante, eu entrei com o corpo quente, ainda senti tipo isso da primeira luta. E acabou que eu entrei alguns golpes ali para finalizar. Até foi uma chave de pé e eu fiz bastante força e acabou que quando não pegou, eu acho que aí foi quando eu senti um pouquinho mais ainda por causa do corte de peso. Por mais que eu fiz um trabalho muito bom para cortar o peso, cortei de boa, mas realmente eu cheguei mais. Tô entrando no clima ainda, sabe? Então, como eu já tava com os pontos na frente, a estratégia que eu tinha bolado deu certo de voltar para a área, que é a área que eu tava trabalhando de guarda. Eu falei, pô, tá mais tranquilo, já tô no meu jogo, não finalizei, mas dei de sentir um pouquinho, vou me poupar um pouco para as próximas lutas. Foi mais, acredito que, sem tirar o mérito do Thiago, acho que foi mais isso. Eu senti um pouco essa primeira luta, eu tava entrando no clima ali, e acabou que na frente da pontuação eu me poupei um pouco para as próximas lutas, sabe? Entendi. E isso talvez já parou para pensar que pode ser um ponto positivo para você, essa questão do peso. Eu confesso que eu achei que eles tinham pesado tipo de manhã e vocês tinham lutado à noite. Né? Eu não tinha sabido que, não sabia que tinha sido no formato meio que campeonatos normais, no qual você pesa e vai lutar. No Grand Prix, né, que vai acontecer em setembro, não vai ser assim. Vocês vão pesar um dia antes, então você vai ter um tempo aí para recuperar. Tu acha que isso pode te ajudar? A tua familiaridade a mais com as regras também, cada vez que você luta, se familiariza mais com essas regras. Tu acha que isso podem ser pontos positivos para você durante o GP que vai acontecer em setembro? Com certeza, com toda certeza. Sim, a gente lutou e passou mais ou menos uma hora que teve o sorteio e tudo mais, a gente lutou. Mas é muito diferente quando a gente pesa, independente se é cedo ou à tarde, e luta no mesmo dia. O corpo reage de uma maneira diferente, né? E eu acredito sim que isso é um ponto positivo muito favorável para mim, porque, que nem eu falei, antes de eu voltar pro Pena, fazia 2 anos que eu não lutava de Pena. Eu sempre lutei de Pena, mas após. 2 anos atrás foi a última vez que eu tinha lutado de pena. Então, daí eu só lutei de 7-6-8-2, 7-6-8-2. Foi só leve e médio, leve e médio, leve e médio. Por mais que eu lutava o médio com um pouquinho abaixo, com o peso do leve praticamente, era a categoria que eu tava. Então, quando eu baixei pro pena, eu consegui baixar muito forte esses últimos meses. No outro dia, tipo, eu batia o peso do pena, no outro dia eu tava com 76, 77 quilos e, tipo, forte, entendeu? Não tava inchado, porque é muito difícil. Até hoje, ó, você vê que eu tô, tipo, muito fino ainda, mas eu já tô com 77 quilos. Tipo, Sim. não parece. Parece que é da mesma maneira que eu tava no dia, secão, mas eu tô com 76, 77. Então, tipo, me ajuda, eu já tô treinando muito bem com esse peso que eu recuperei desde o dia do evento. Então, tipo, eu acho que é um ponto muito positivo. Até o meu corpo mesmo, minha altura, os meus braços longos, assim. O pessoal olha assim e fala assim, pô, você não bate pena nunca na vida. Eu acho que até isso é uma coisa favorável pra mim, sabe? Nessa categoria. Legal, cara. E falando agora das duas últimas lutas, né? Tu finaliza o Nassib no triângulo, cara que é muito experiente, se eu não me engano, o Nassib só treina sem kimono, né? Eu não sei se tô falando alguma besteira aqui, mas acho que o Nassib só treina sem kimono, pelo menos 90% do treino e competição dele é sem kimono. Então, um cara muito experiente, tu finaliza esse cara, ele tinha acabado de finalizar o Isaac, que muitas pessoas estavam colocando uma expectativa muito grande de que talvez pudesse estar na final, mas tu finalizou ele e aí vai para a final contra o Braddock, cara. O que estava passando na tua mente ali naquele momento? Cara, eu só sabia, tipo, Deus já tava me falando que ia dar certo, cara. Eu já tinha visualizado que ia dar certo. Então, tipo, a segunda luta, que nem eu falei, era um adversário muito duro da área do Seikimono, né? Realmente, igual você falou. Mas eu entrei pra segunda, tipo, muito tranquilo que eu ia, sem tirar o mérito dele, mas muito tranquilo que eu iria finalizar pelo meu trabalho, assim, eu digo. E eu já tava aquecido e tal, já tinha entrado no clima da competição. Então, até na hora que eu chamo a galera dar uma vaiada, né? Só que, tipo assim, eu sabia que é o que eu queria fazer, porque eu sabia que eu ia pegar. Então, tipo, eu tava no clima da competição e foi.
o que eu realmente fiz. Eu tava esperando o momento certo, porque eu sabia que ia dar certo. Aí eu peguei. Aí quando eu fui pra final, eu tava com o mesmo pensamento, cara. Eu já tinha visualizado que eu ia ser campeão. Tanto é que, tipo assim, eu perdendo a luta, faltando um minuto pra acabar, eu tava, tipo, fazendo guarda ali como se eu tivesse ganhando, cara. Ele começou a full blitz e tal, e eu, tipo, pô, como se eu tivesse ganhando, porque eu já tinha visualizado que eu ia ser campeão. Algo, Deus já tava me falando, pô, você vai tirar uma finalização, não sei de onde vai ser, mas você vai conseguir. Eu já tava com esse pensamento, então eu sabia que ia sobrar ali. Eu dei dois botes antes, ele escapou. Aí eu bolei eu fiz uma estratégia que eu tenho em mente também, que eu não sei se geral conseguiu enxergar nos vídeos que postaram, mas eu ataco, eu começo a atacar, eu faço a pegada cruzada, eu começo a atacar o pé na hora que ele pisa, na hora que ele me deu o pé, ele abaixa e eu dou o bote no triângulo. Então é uma estratégia que a gente trabalha também. E eu Caramba. já tinha dado dois ataques, de um no pé e um no triângulo, e não tinha pegado, só que eu tinha comigo, não sei por que que eu ia finalizar. E não deu outro, faltando um minuto ali, acabando o tempo, eu tranquilão, tranquilão, e aí ele deu essa apagadinha, foi a hora que eu fui feliz ali e encaixei, sobrou o triângulo. Pô, irado, cara, irado. E agora o que sobra é dia 20 de setembro, o GP. Não tem nada anunciado ainda, né? A gente não sabe quem vai estar participando no evento. Se a gente for pegar os últimos dois ou três GPs sem kimonos que teve, eu acho que foram dois GPs sem kimonos que teve recente, o FEPA costuma fazer uma divisão Brasil e algum outro país, né? Fazer uma coisa assim. É, tem algum nome, tem algum atleta nessa categoria, seja brasileiro, seja estrangeiro, que você tenha muita vontade de lutar, cara, que talvez possa estar dentro do GP? Cara, eu acho vai ser muito legal, né? Se for o Brasil, tipo, o Brasil e o pessoal de fora, eu acho que ficaria uma distribuição bem bacana, assim. Tem alguns caras do Sem Kimono que eu tenho muita vontade de lutar. Você tá perguntando do pessoal de fora, né? No pessoal brasileiro, não, né? Talvez seja mais legal me falar de alguém de fora, talvez seja mais legal. Ah, tem um argentino que eu tenho vontade de lutar. Se ele tiver, eu acho que seria bem bacana, que é o Cantó. Acho que é Cantó que fala o Ah, nome. Não é sei. Luiz Cantó? Acho que eu sei quem é. Exato, exato. Eu Sei quem é. não. Eu acho Brabo, que é assim que brabo, brabo. pronuncia. Eu tenho muita vontade de lutar com ele. É, o Cisneiro eu tenho muita vontade de lutar também. Josh Cisneiro, eu lutei com ele já de kimono. Numa final de mundial de azul, cara. Então eu tenho muita vontade de lutar com ele sem kimono também. Eu acho que é isso. Pessoal de fora, eu acho que são esses nomes que eu tenho vontade de lutar. Se, Uhum. se tiver oportunidade alguma vez, se eles estiverem presentes. São as pessoas que eu tenho vontade de lutar e do pessoal de fora. Irado, cara. E agora, novamente, faltam menos de um mês aí pro GP principal, né, cara? Do BJJ Star 17. Para muitos atletas, eu acho que eu posso aqui cravar que para a maioria, ou para todos os atletas, né, é um sonho lutar no BJJ Stars, o maior evento de jiu-jitsu do Brasil, que sabe do mundo. Já caiu a ficha, cara, que daqui a um mês tu vai estar nesse palco, que tu vai estar lá naquele ginásio do Mercado Livre, naquele palco irado, com muita mídia em cima de você. Já caiu essa ficha, já passou para refletir sobre isso. E quando você reflete sobre isso, o que, que te vem na mente? Tu fica nervoso, não fica? Como é que tu lida com isso? Cara, é muito doido, que nem eu falei no começo, é tudo muito novo pra mim, né? Por mais que eu sempre trabalhei pra isso, tipo assim, eu alcancei, eu realizei esse sonho de estar dentro pra mim, na minha opinião, um dos maiores palcos na atualidade aí do BJJ. E eu sempre trabalhei desde novinho, quando eu iniciei no jiu-jitsu, eu sempre trabalho para alcançar o topo, cara, e sempre foi meu objetivo, o meu foco. Só que, tipo, quando a gente alcança, tipo, é uma parada diferente, né? Que nem eu falei, era meu sonho, mas eu entrei e eu tô tipo assim, caraca, velho, é verdade. Eu tô tipo, mano, tô dando do evento mesmo. Eu vou estar lutando lá, porque, tipo, DJ sempre acompanhei o DJ Stars, cara, sempre, 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 sempre assinei pay-per-view, sempre assisti, e sempre, tipo,
Que nem eu falei, eu me via lá, na verdade eu trabalhava pra isso, mas tipo, eu não sabia que, sei lá, do nada assim, por mais que são anos trabalhando, eu tô dentro da parada. Então, tipo, tá difícil ainda de cair a ficha, sinceramente, mas estou muito realizado, cara, muito grato mesmo. Que nem eu falei, todo trabalho sendo recompensado, isso é muito gratificante, né, cara? Todo esforço valendo a pena aí agora. Caiu? Travou? Não, Não. tá de Não, boa. tá, achei que tinha travado. Eu vi, cara, que tu é faixa preta desde 2020, não é isso? Uhum, exato. É isso aí, né? São 5 anos na faixa preta, né, cara? 5 anos de muita batalha, muita dedicação, e aí finalmente a recompensa veio, né, cara? O sentimento de ter pago o preço. Qual é o sentimento agora, cara? Cara, é realmente muita gratidão e que todo esforço ele é recompensado, independente de quando vai ser, sabe? Eu acho que Deus tem o tempo certo para realizar os propósitos na vida de cada um. E eu sempre falo pro pessoal. Eu trabalho muito, cara, muito. E não é de hoje, é de muito tempo. Pessoal que nem eu falei, Deus tem o tempo para todos os propósitos, para cada um mesmo, porque eu tô no cenário, eu sou da idade do pessoal que está nesse cenário, no cenário de hoje em dia, principalmente dentro do DJ Stars. E o pessoal, vamos dizer, nas faixas coloridas, eu batia de frente com os moleques tudo. Só que acabou que isso a gente nunca vai entender, mas a gente tem que confiar que é os planos e os propósitos de Deus. Acabou que o pessoal subiu e eu fiquei um tempo para trás, mas eu sou acostumado a lutar no mesmo nível que esse pessoal que já tá no cenário faz um tempinho, entendeu? Então esse tempo que eu fiquei, no início que eu peguei a faixa preta, que eu fiquei um pouco parado ali, eu acho que foi a época que o pessoal subiu e eu fiquei. Mas para mim não é diferente que nem eu falei, o meu jiu-jitsu, o meu conhecimento, tudo que o tempo que realmente eu estava parado, eu também estava trabalhando, por mais que tinham algumas limitações, principalmente na área de lesão que eu citei. Eu estava fazendo o meu máximo, eu estava trabalhando, então, tipo, estar com eles hoje, dentro desse evento, para mim entre aspas, não é novidade, eu digo pelo nível assim e por saber que eu sou da época deles, eu sou da época do que eles começaram a subir, que eles começaram a crescer. Então, só aconteceu que são em tempos diferentes, está sendo em tempos diferentes, mas hoje em dia é muita gratidão, cara, é um sentimento de realização, de gratidão em saber que, tipo assim, por mais que eu busquei, eu trabalhei, eu não deixei de trabalhar, eu nunca deixei de trabalhar para realmente no tempo certo eu voltar e aparecer novamente junto até ter um pessoal que tá no cenário muito grande hoje em dia, pessoal que já foi campeão mundial na faixa preta e que, tipo, eu lutava de azul, e eu já ganhei também, já perdi deles, mas já ganhei. Então, tipo, está sendo em tempo diferente, mas eu acredito que eu não estou atrasado, porque, que nem eu falei, Deus tem o tempo certo para todo mundo aí, o propósito, o tempo de realizar os propósitos na vida de cada um. Então, é um sentimento de muita gratidão e realização, sabe? Fico muito feliz mesmo. Pô, cara, irado, cara, muito legal ver a tua história, ver a tua jornada. Eu acho que hoje em dia, principalmente nessa geração que a gente tá, o pessoal é muito acelerado, né? Todo mundo quer as coisas muito rápido, né? Todo mundo quer ser faixa preta em um ano, quer ser campeão mundial no segundo ano. Todo mundo quer tudo muito rápido, tudo muito fácil. E nem sempre não, né? Na maioria das vezes as coisas não vão acontecer assim, elas vão acontecer no tempo que tem que acontecer, né? Não é porque você está acontecendo agora que você tá, como você mesmo falou, acho que você colocou aqui de forma perfeita, né, cara? Tudo tem seu tempo, você está no seu tempo, você não está atrasado, né, cara? Você está onde você deveria estar, né? Provavelmente se não tivesse acontecido tudo que aconteceu com você, não teria aparecido essa oportunidade. Hoje você vai lutar no maior evento de jiu-jitsu do Brasil, uma oportunidade que eu tenho certeza que vai te abrir muitas portas. E aí entra até a minha próxima pergunta aqui, que é é uma oportunidade única, né, cara? Aparecer no maior evento
do Brasil, ter uma exposição muito grande, lutar contra atletas gigantescos, ser campeão seria a coroação de tudo isso. Você acha que a partir de agora, tendo essa oportunidade muito grande, talvez você comece a focar um pouco mais no sem kimono devido a esse sucesso, ou você pretende manter o kimono muito ativo também? Como é que tu está vendo essa tua agenda assim entre kimono e sem kimono? Sem dúvida. Que nem eu falei, o carro-chefe sempre foi o kimono, mas eu não era tanto da área do no-gi, mas eu sempre trabalhei também, igual eu falei, sempre trabalhei, cara, sempre estive pronto, procurei estar pronto para qualquer desafio. Então, tipo, o no-gi nunca saiu assim de mim totalmente. Então, eu fazia um treininho ou outro, tal, tal, tal. E aí, como eu observo muito, sabe? Eu sou muito observador. Então, tipo, já comecei a ver, que nem eu falei, esse tempo a gente não tá atrasado, a gente tá trabalhando também, sabe? E esse tempo que entre aspas, eu tava um pouquinho recuado, um pouquinho fora do cenário, eu sempre acompanhei os eventos, tava acompanhando a galera que tava estourando, tava acompanhando o pessoal que tava na ativa e eu, caraca, quando eu percebi que o Senkimono é, tava dominando, principalmente esses últimos anos, eu falei, cara, eu tô buscando voltar aí, tô buscando trabalhar, entrar num evento grande e tudo mais, subir em um pódio de Grand Slam, conquistar algo um pouco maior assim. Então, qual seria uma área ideal para a gente dar uma focada? Tanto é que eu voltei pro kimono na ativa, subi no pódio e tudo mais, tem sido um ano incrível 2025 para mim de kimono. E aí eu falei assim, cara, mas eu quero também meiar o ano ali, eu começar no sem kimono. E aí foi quando o ano passado eu falei assim, pô, preciso buscar conhecimento, porque até aqui a gente é um pouco limitado de material humano para trabalhar aqui na minha cidade. Eu moro no interior de Minas, então em relação ao treino é bem complicado. A gente tem que fazer muita estratégia para treinar e para subir, para lutar, sabe? Então é um ponto tipo que a gente tem que trabalhar muito, dobrar e desdobrar para montar estratégias para conseguir ir bater de frente com os caras. Então eu falei, pô, eu vou para algum lugar que eu vou aprender um pouquinho mais do Seikimon. E aí eu fui, fiquei o ano passado, fiquei um mês e pouco fazendo um camp sem kimono e tipo, cara, eu dispus a voltar a ser um faixa branca, cara. Tipo, eu fazia do aquecimento da aula do cara até a posição, até o final da aula, que era o rola. Então, tipo assim, a gente, eu pelo menos não tenho muito essa de ego e tudo mais. Eu quero aprender, eu gosto de ir no forte de cada um para aprender. Cada um tem uma coisa positiva para te ajudar, uma área positiva. Então, um exemplo, até esse cara que eu fiquei treinando, no kimono tipo, a gente treinava, caraca, pô, dava super bem no kimono com ele. Só que se eu tivesse um certo ego, eu falava, pô, esmago o cara de kimono ou bato no cara de kimono, pra que que eu vou ir lá aprender com o cara sem kimono? Não, cara, eu chegava lá e tipo, eu fazia do aquecimento, do rolamento, da saída de quadril todas as técnicas até os rolas. E foi uma área que, tipo, eu dispus a aprender. E eu falei, eu saí, eu lembro até hoje, eu saí da Inglaterra, falei pra ele, cara, era em 2024, né? Final do ano passado. Falei, cara, o ano que vem eu vou ganhar uma competição sem kimono e você vai ver, eu vou te marcar lá. E aí, logo em seguida, no comecinho do ano, eu lutei o Mundial daí. E aí eu fui e ganhei. Eu liguei pra ele e falei, pô, cara, eu te falei que eu ia ganhar uma competição. E aí eu fiquei animadão pro Nogueira. Eu falei, caraca, deu tudo certo o que eu planejei, o que eu aprendi lá no final do ano, né? Vou colocar mais em prática. Aí surgiu a oportunidade de ir, já avisando esses grandes eventos. Falei, pô, se um dia eu tenho um sonho, que é o meu sonho tá dentro do BJJ Stars, a regra sem kimono, ela é muito parecida com a DCC, mas eu nunca lutei uma DCC. Aí apareceu a oportunidade, falei, pô, eu quero estar lá no BJJ Stars, eu tenho que fazer uma competição que tem essa regra, pelo menos parecida ali, para sentir um pouco o ambiente. E aí apareceu a oportunidade de uma DCC Buenos Aires, aí eu fui, é, competi lá e foi muito legal também, tipo, primeira vez na ref, fiquei perdidaço, cara, porque eu falei, caraca, eu não consegui montar uma estratégia nem nada. E aí eu acho que até
a minha disputa lá sem tirar o mérito do meu adversário. Eu dei uma moscada na regra também lá e acabei perdendo. E Uhum. aí depois eu fui, falei, pô, que legal, já não tô moscando ali, passando em branco na área ali do Noguinho, né? Vamos continuar investindo, tal, tal, tal. E aí aconteceu essa parada que eu te falei, eu tava pronto, mas tipo, apareceu lá o meu nome, coloquei meu nome sem saber que eu ia ser chamado. E aí eu tava assim, o pessoal perguntando, e teu Nogui, tá como? Eu, tá bom, cara, tá, pô, tá assim. Aí foi, e aí o pessoal mencionando, né? Assim, mano, mas teu Nogui tá, é como? Eu, ô, 100%, mano, vamos lá. E aí, e aí deu certo de É, estar mas dentro. eu acho que é isso, cara. Lutador luta, né, cara? Uma coisa que o próprio Vitor Dória fala o tempo inteiro, né, cara? A principal coisa de um atleta é ele estar pronto, né, o tempo inteiro. O atleta tem que estar pronto para qualquer momento. Hoje em dia tem luta casada, aí a luta cai, tem que ter alguém para repor. Então você tem que estar sempre treinando, tem que estar sempre, mais ou menos, se você tem um peso para bater, você tem que estar sempre perto do peso. Exato. Entendeu? Então é isso, acho que é a vida do É. lutador, né? Eu falo, o pessoal perguntando, mas como é que tá teu no-gi, Julião? Falei, pô, tá pronto, e faz, tá treinando uma vez sem kimono da semana. Aí, como é que tá teu no-gi, mano? Tá, pô, tô afiadíssimo, mano. Um treino por semana sem kimono. Só vão, tô pronto. E aí eu fui assim, né? E E eu deu tava certo, pronto deu mesmo. É, certo. tava pronto mesmo. Mas É, agora agora, pro agora é só próximo. sem kimono, agora até o dia do evento é só sem Ah, kimono. então, a tua preparação a partir de agora, o próximo mês inteiro, foco total no sem kimono. Só sem kimono. É, agora é só sem kimono. Já cheguei, eu cheguei na. A gente fez bate e volta lá em São Paulo, né? E aí, do dia que eu cheguei, depois que eu lutei na sexta, já viramos pro sem kimono. E foi tudo. É, ontem e hoje, tudo sem kimono já. Pô, perfeito, cara, perfeito. Julião, cara, muito obrigado aí pelos quase uma hora, 40 minutos de entrevista aí, cara. Muito obrigado mesmo. Te desejo muita sorte no GP no dia 20 de setembro. Se Deus quiser, a gente vai estar lá também cobrindo em loco, né? Vamos poder acompanhar vocês de perto. Quer deixar uma mensagem aí para a rapaziada que te acompanha, a rapaziada que vai estar lá no BJJ Stars, vendo você lutar, irmão? É, primeiramente, quero te agradecer aí pelo convite, é uma honra. É, parabenizar pelo grande trabalho, tem feito a diferença aí no cenário do jiu-jitsu. Acompanho, que nem eu falei, nunca estive em off, sempre estou acompanhando, sempre estou por dentro de tudo ali. Por mais que não tinha chegado o momento certo de eu aparecer, foi agora, graças a Deus. Mas eu nunca deixei de acompanhar e de estar presente, tá? Acompanhando ali. Então, parabéns pelo grande trabalho que você vem Valeu, fazendo aí, valeu. juntamente ao pessoal do BJJ Cria. É, quero agradecer mesmo, agradecer todo mundo, agradecer geral que nunca deixou de acreditar em mim, né? Me ajudou lá, colocou o nome, todas as pontes que foram feitas para estar dentro, tanto mencionando, comentando, falou, ô, Júlia é pá, Júlia é legal, pá, tem um jiu-jitsu bom, sem kimono e tal. É, mas agradecer a todos que estão comigo mesmo, meu professor, minha equipe, meu time Vision, é, o pessoal que tá nos bastidores, né? O pessoal vê sempre, que nem eu falei, o pessoal é acostumado a ver por cima ali, né? Mas não vê os bastidores, então eu trabalho muito, como eu citei, então, e não só eu, mas eu tenho um time comigo, né? Tenho meus preparadores físicos, meu nutricionista, o pessoal, os patrocinadores, todo mundo que tá comigo todos os dias ali no dia a dia, nos bastidores, no momento de dificuldade, né? Que a gente tá ralando ali para realmente conquistar isso aí. É mais que uma obrigação minha trazer todos eles comigo no momento de glória, porque geral passou o perrengue ali comigo, geral passa o perrengue comigo dia após dia. Então é mais deixar essa gratidão a todos que estão comigo, meu time, família, patrocinadores e é isso aí. Ô, assim, meu irmão, fico muito feliz com a sua jornada, por ter conseguido chegar a essa grande oportunidade. Tenho certeza que você vai agarrar ela com unhas e dentes.
Novamente, vejo você lá no dia 20 de setembro no BJJ Stars, meu irmão. Muito obrigado novamente aí pelo seu tempo. Rapaziada que ficou aqui até o final acompanhando aí a gente, não se esquece lá, segue o Júlio nas redes sociais, o Instagram dele tá aparecendo aí também. Segue a BJJ Cria, não se esquece de curtir, compartilhar o vídeo, comentar aí para que esse vídeo engaje e a gente possa alcançar mais pessoas na internet. Rapaziada, vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Os! Tamo junto, rapaziada.